Olá, bem-vindos a mais um Vamos Pedalar, o programa que fala tudo sobre o mundo das bikes. Fomos atrás de novidades em bikes elétricas e não é tecnologia, é financiamento. Uma linha de crédito específica para comprar bikes elétricas. Vamos conferir? Bom, como surgiu a ideia? A ideia surgiu, na verdade, eu estava com uma reunião com a equipe, né? E conversando um pouco justamente de como é que as pessoas vinham por o trabalho. Eu estava juntando aí com final de ano, época de festas, onde o trânsito realmente já é mais complicado. E eu perguntei na mesa, perguntei para todo mundo, como é que vocês vêm para cá, né? Como é que é o deslocamento? E quando eu olhei, dos meus 6 responsáveis por áreas, né, 5 deles já não estavam vindo mais de carro. Eu falei, opa, temos um sinal aí, né, de que realmente algo está mudando com relação à mobilidade. E o segundo fator é o movimento como um todo, né? A gente está vendo cada vez mais as pessoas buscando qualidade de vida, buscando uma mobilidade, mas a sobrar mais tempo para poder chegar em casa, né? Obviamente que São Paulo é uma situação atípica, mas a gente tem outros grandes centros que também passam por isso. Então, juntando essas duas coisas, você vai, por que não ajudar e financiar? Surgiu a ideia desses 2 fatores, né? Teremos que pensar, os nossos clientes também. A gente aqui, né, é o espelho da sociedade, né? Também está refletindo que as pessoas devem estar com essa demanda. Como é que o banco poderia ajudar a viabilizar isso? Foi assim que surgiu a ideia. Eu comecei a trabalhar aqui nessa região faz 3 meses e logo no primeiro dia eu já peguei muito trânsito. Eu tinha uma reunião, acabei chegando atrasada na reunião e nesse dia eu já falei, não dá para eu demorar 1h30 para andar 10 quilômetros da minha casa até aqui. E aí já comecei a procurar alternativas. Fui testar uma bike elétrica, vi que funcionava. Com a bike eu sempre demoro 40 minutos, então assim, não tem erro. Bom, o principal é, obviamente, dar acesso, né, para você poder comprar a bicicleta elétrica uma bicicleta elétrica numa parcela que caiba dentro do orçamento, né? Então, a gente procura colocar num prazo em 48 vezes, ele pode comprar um bem em até 48 meses, para que isso diluído ao longo do tempo não pese no orçamento e às vezes seja até mais barato do que ele usar os meios tradicionais que ele tem de transporte. Então, eu viabilizo isso. Não adiantaria fazer uma compra de um bem, de uma bicicleta elétrica, que é um pouco mais caro, óbvio, que uma bicicleta comum, mas se eu não fizesse isso de uma forma que ele pudesse pagar encaixando dentro do orçamento. Eu teria outras consequências de não fazer isso, né? Acho que assim, recentemente teve uma empresa que recebeu um aporte enorme para pôr mais bicicletas aqui em São Paulo. Eu acho que isso é uma iniciativa ótima. Eu vejo assim, cada vez mais as pessoas se locomovendo via bicicleta em curtas distâncias, o que, digamos assim, ameniza muito os congestionamentos localizados em algumas áreas. Então, acho que faz todo sentido, eu acho ótimo. Para quem é esse crédito? Hoje estamos destinando para correntistas do banco, né? Quem já é cliente do banco, a modalidade é para isso. Mas de uma forma geral, eu acho que ele pode abranger todas as idades, todo o perfil de público. Basta ter uma linha de crédito aprovada, né, dentro do banco para ele poder utilizar. Mas não teria aqui um estereótipo, eu não diria para você que só o cliente com mais renda ou menos renda, ou o cliente com uma idade mais avançada ou mais jovem. Eu acho que ele vale para todo mundo que está realmente querendo mudar, que é uma atitude, né? É mudar um pouco o seu estilo de vida, a forma que ele encara, né, o seu deslocamento, a mobilidade e poder ter uma outra alternativa, né, de sair às vezes do caos do trânsito que é cada vez mais intenso aí de uma forma geral, né? E agora, mais uma mega dica do nosso ilustre especialista em manutenção de bike, Mário Cana. Olá, eu sou o Cana da Ciclo Urbano e hoje nós vamos falar de troca de guidões. Às vezes o pessoal quer mudar o desenho do guidão e tem dificuldade para tirar a manopla, passar o cabo. Hoje a gente vai dar algumas dicas, vai ficar bem fácil. Vamos lá? Então a primeira coisa é tirar a manopla. A gente saca esse plugzinho aqui, é fácil de tirar. E aí com uma chave de fenda fininha ou até um palito, um espeto de churrasco, você insere entre a manopla e o guidão, bem devagarzinho, tá? E com um pouco de álcool comum, põe numa bisnaguinha e joga nesse vão entre a manopla e a chave.
dá uma movimentadazinha de leve, ó, já girou. Agora é só tirar. Faz isso dos dois lados, né? Faz do outro lado. Aqui, devagar. Um pouquinho de álcool. Pronto. Próximo passo é tirar os manetes de freio. Normalmente é com chave Allen. Só soltar aqui. Para fora do guidão. O outro lado. Essa bicicleta não tem câmbio, mas as que tem é o mesmo procedimento, não muda nada. Mesma chave Allen. Agora soltar o guidão de vez. Pode ser a mesa desse tipo que é só um parafuso embaixo, ou a mesa que tem parafusos na frente, é o mesmo esquema. Sacar o guidão aqui, tá fora. Vai colocar esse retinho aqui no lugar. Botou. Casa bem, centraliza o guidão por essas estrias, que todo guidão tem, algum tipo de marcação. Centraliza ele bem. E aí vai apertando. Depois você pode fazer um ajuste fino. Vamos voltar os manetes. Os dois manetes voltam para a posição. Aí você tem que calcular, se o guidão for mais largo ou mais estreito, dependendo do guidão que você trocou, calcular a distância da manopla. Para colocar, é o mesmo segredo. Joga um pouquinho de álcool na parte de dentro. E aí ela entra com mais facilidade. Aí você consegue movimentar, ajustar, sem problema. Depois o álcool evapora e ela trava. Isso vai demorar umas 2 horas mais ou menos. Aí volta a tampinha aqui. Vamos travar os manetes na posição. Mesmo procedimento do outro lado. Um pouquinho de álcool dentro da manopla. Aí, ó, entra fácil, fácil. Limitei aqui. Tampinha no lugar. Só travar o manete. Vamos lá. Mantendo o ângulo aqui. Isso aí, ó. Tá na posição. Você pode ajustar a altura dos freios, se você quiser. Dá uma conferida aqui na mesa e é isso aí. Ficou com alguma dúvida? Manda um e-mail para a gente no cana@ciclourbano.com.br que a gente troca ideia por lá. Valeu! Depois do intervalo, vamos conversar com a Babi, atleta de MTB downhill e enduro. Fica aí, a gente volta já. A Aliança Bike fez uma pesquisa sobre tendências do mercado de bicicletas elétricas no Brasil. Vamos lá ver? Bom, em primeiro lugar, a gente tem visto um crescimento exponencial de uso e também no mercado, no setor de bicicletas elétricas. Esse crescimento, ele para nós, era apenas um indicativo, né, do que os lojistas estavam nos dizendo, do que a pesquisa anual de
de comércio varejista que a gente faz já estava mostrando um crescimento. A gente tem feito um cálculo de crescimento médio de 15% ao ano, mas a gente sabe que pelo menos nos últimos 3 anos, o crescimento superou muito os 15%. Se a gente tinha em 2010 pouco mais de 2.000 bicicletas elétricas vendidas por ano, em 2016 a gente chegou a 10.000, em 2018 a gente vai atingir 31.000 bicicletas elétricas vendidas por ano. Se é pequeno perto do total de bicicletas no Brasil, que é algo em torno de 0,25% de todas as bicicletas comercializadas no Brasil, a gente pode muito facilmente nos próximos anos chegar em 5 a 6%, o que nos levará a uma estimativa que nós estamos calculando de em 2022 a gente chegar em 280.000 bicicletas elétricas vendidas por ano só no Brasil, que já é um setor, um mercado, né? Algo que vai ganhando corpo e vai ganhando importância para a economia da bicicleta como um todo. O mercado está crescendo muito. São dois momentos São 2 momentos do mercado da bicicleta elétrica no Brasil. Um que vai de 2009 até 2013, quando você não tinha ciclovias, e de 2014 em diante, quando as ciclovias chegaram de verdade, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro. Então houve um movimento da classe AB que tinha medo de ir para a rua com a bicicleta elétrica, porque até então ela tinha um poder aquisitivo para comprar o produto, mas ela tinha medo de ir para a rua. No momento que chegaram as ciclovias no Brasil inteiro, o mercado mudou completamente. Então você teve uma expansão concreta do mercado de bicicleta elétrica a partir do momento em que a infraestrutura de ciclovias chegou nas cidades do Brasil inteiro. As bicicletas elétricas, elas, desde o início, elas carregam consigo a essência da mobilidade ativa. Então, todas as externalidades positivas que a gente associa com as bicicletas convencionais, de saúde, de nova relação com a cidade, não é? Da energia metabólica, enfim, todas as questões associadas a pedalar na cidade, elas vêm junto com a bicicleta elétrica. A bicicleta elétrica ela também tem as mesmas externalidades, isso é que é importante. A pesquisa é importante porque ela consolida aquilo que já está acontecendo no mundo inteiro, aqui no Brasil, né? Onde o setor de bicicleta, que é muito profissionalizado no mundo inteiro e é também no Brasil, no momento que você tem uma pesquisa oficial independente, você consolida o segmento da bicicleta elétrica no Brasil. Bom, em primeiro lugar, a conclusão do estudo que nós chegamos é de que há um crescimento orgânico desse mercado, então, sem nenhum tipo de incentivo, haverá continuamente o crescimento de bicicletas elétricas no Brasil, mas ele pode ser muito maior e ele pode oportunizar migrações que são fundamentais e que a gente, obviamente, precisa para a saúde das nossas cidades. Tirar as pessoas dos automóveis, tirar as pessoas das motocicletas é uma agenda urgente nas cidades brasileiras. Então, é fundamental que a gente tenha incentivo para a indústria, para o setor de bicicletas elétricas, é fundamental que a gente tenha incentivo para a aquisição, para a compra e incentivo para o uso. E aí, como é que se incentiva o uso de bicicleta elétrica? Depois que a pessoa adquiriu uma, é infraestrutura cicloviária, é boa infraestrutura para acondicionar estacionamento bicicletário de bicicletas elétricas, assim como bicicletas convencionais, facilitação de toda sorte para a circulação, tem programas que devolvem parte do investimento que as pessoas fizeram, a Bélgica faz isso, por exemplo, a Alemanha faz isso, os Estados Unidos estão começando a fazer isso, quer dizer, você coloca uma parte do seu dinheiro para comprar uma bicicleta elétrica e o governo te devolve uma parte dele. Então isso é uma forma do governo estimular uma migração modal, uma mudança modal fundamental, que é parte das soluções das cidades para que a gente consiga melhorar a nossa qualidade de vida. E a bicicleta elétrica está nessa agenda, isso é fundamental. E agora um bate-papo delicioso com a Babi, atleta de mountain bike downhill e enduro, e vai nos contar um pouquinho de como ela passou de promessa para uma realidade no mountain bike brasileiro. Vamos lá ver? Então,
Então, eu comecei a andar de bike, eu tinha uns 15, 16 anos e a gente tem um prédio onde vários amigos meus moravam. E aí e tinha uma pista do lado, aí eu sempre, depois da aula, a gente ia pra lá, eu via eles andando, essas coisas. Deve ser mó legal, né? Vocês podiam me levar um dia. Aí eu fui, né, com o uniforme de escola, aquela coisa toda. Minha mãe queria me matar depois. E aí a gente começou a andar e, puta, eu gostei. Aí eu pedi pro meu pai, muita gente pede festa, né, de 15, 16 anos, essas coisas. Eu pedi uma bicicleta. E aí eu comecei a andar, e andava com eles, aí comecei a competir e me identifiquei. É muito engraçado, né, porque eu sou menina e meus pais ficavam, assim, meio assustados, né, mas sempre apoiaram. Então eu já cheguei em casa com clavícula quebrada, com tornozelo quebrado, cheia de ralado. Eles não falavam nada. Tinha que ir pro hospital, aquela coisa toda de fazer raio-x, cirurgia, médico, mas sempre apoiaram. Bom, muita gente pergunta pra mim assim, mas você é mulher num esporte de homem. Eu nunca vi dessa forma. Pelo contrário, os meninos sempre me incentivaram, eles sempre me ajudaram muito. Sempre foram muito pacientes, porque é diferente um pouco a força que tem um ou outro, tudo. Eu tenho que treinar muito, mas eles sempre foram muito bacanas comigo. Eu não acredito... Por exemplo, eu nunca sofri preconceito por ser mulher. Não dos meus amigos, não da galera que anda. Às vezes em competição a gente vê sim, a categoria feminina não é tão, como é que eu posso dizer? Prestigiada, né? A categoria feminina ela não é tão prestigiada igual a masculina, as premiações são menores. Em algumas corridas nem tem premiação pra gente. Isso eu acho um absurdo. Sempre gostei de competir. E sempre tive sonhos. Acho que os sonhos motivam muito a gente, sabe? A melhorar, a se empenhar e tudo. E aí, treinando, puta, chegou uma hora que você falou assim, nossa, acho que eu tô vivendo disso, né? Então vamos levar mais a sério, fazer as coisas um pouco mais bem feitas. E foi muito engraçado, porque o Felipe Zanol, que é um dos maiores nomes do enduro, do motociclismo, tudo, ele uma vez falou pra mim, você tem que resolver, né? Ou você faz bem feito ou você não faz, né? Aí eu fiquei, ixi, acho que agora não dá mais, né? Vai ou racha. Puta, eu acho que bike vai muito além da competição. E eu acho que é isso que eu tento mostrar muito para as pessoas, que é um conceito, é uma cultura. Não é porque você anda de speed ou você anda de cross country ou downhill que você não pode experimentar as outras modalidades, você não pode ser amigo das outras pessoas. E bike todo mundo é muito unido, sabe? Todo mundo se conhece, todo mundo incentiva o outro a tentar mais. O legal, pelo menos o que eu vejo, é quando você vê a evolução na outra pessoa. Puta, você foi capaz de ajudar aquela pessoa a evoluir, aquela pessoa te ajudou a melhorar em alguma coisa. Eu acho que eu tenho amizades na bike que eu levo pro resto da vida. São pessoas que às vezes, tipo assim, eu vejo 1 ou 2 vezes por ano, mas parece que eu conheço a minha vida inteira. Bom, ao longo da minha carreira eu tive vários desafios. Posso citar alguns, digamos que minha primeira vitória na Escadaria de Santos foi uma coisa muito boa, porque eu queria muito, muito, muito. Porque no ano anterior eu tinha caído na final, eu tinha ficado em segundo, então é uma coisa que eu queria muito. Foi uma inspiração muito grande, lá é difícil de andar. Quando eu corri na Espanha, 2016, que eu ganhei o Lleida Downtown, também foi um desafio muito grande. Porque sair de casa, correr fora, você tinha muito pouco tempo para treinar, sabe, era tudo tipo muito correria, tinha saltos, eu tenho medo de salto. Então aquilo ali, acho que só de eu ter feito todos os saltos, foi uma superação pessoal tão grande, mas tão grande, que tipo, já tinha valido a viagem inteira, eu ainda ganhei e foi melhor ainda. Acho que os desafios, eles nos motivam. Eu acho que eles fazem a gente ser mais forte. Porque você fica com aquela instiga, né, tipo, não, eu vou conseguir, vou correr atrás. Então você tem 2 opções. Ou você desiste, se abandona, ou você melhora, você vai atrás, você evolui. Eu prefiro ir atrás. Nem que a gente tente, mas tem que ir atrás. Depois do intervalo, um bate-papo com a Giulia Hirata e seu projeto Extremo das Américas. Fica aí, a gente volta já.
Julie Hirata é bióloga, cidadã do mundo e ciclista. Seu maior prazer é viver na natureza. Daí veio seu projeto Extremo das Américas, que vem pedalando lá do Alasca até a Terra do Fogo. Vamos lá ver? Extremos das Américas é um projeto de pedal solo do extremo norte da América do Norte, ali da Baía de Prudhoe Bay, no Alasca, até o extremo sul da América do Sul, que é lá no fim do mundo, no Ushuaia, na Argentina. É um projeto que inicialmente era de 2 anos e agora a gente talvez dobre isso. E o objetivo é quanto mais melhor. A ideia do Extremos das Américas veio da minha intenção como bióloga, de conhecer as Américas como um todo, de uma maneira simples, de uma maneira sustentável, de uma maneira vulnerável, porque na bicicleta a gente está vulnerável, e visitar parques. Então, essa é a ideia original, visitar parques ao longo de todos os países na América. Como todo projeto de longo prazo, as coisas vão se transformando, vão se transmutando, e eu hoje visito também iniciativas feministas ligadas principalmente à sustentabilidade, mas eu acho que o coração do projeto, que é dar visibilidade à presença feminina no solo, principalmente pelas Américas, ela virou o centro do projeto. E ele só vai agregando nessa questão do feminismo, da sustentabilidade. Então, o projeto cresceu e se transformou ao mesmo tempo. Eu enfrentei de menos 32 a mais 37. Né? Então, eu enfrentei extremos mesmo, que é muito legal pensar. Bom, o que é o histórico da viagem? Então, eu saí do Alasca, entrei no Canadá, depois cruzei para os Estados Unidos, México, Belize, Guatemala, Honduras. Aí depois de Honduras eu entrei na Costa Rica. Não, na Nicarágua, Costa Rica e Panamá. E aí no Panamá é onde oficialmente eu parei. Porque chega uma hora que você fala consigo mesmo, né? Você fala, meu, por que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo aqui? E se você não se chacoalha, e normalmente isso é um fruto do cansaço, não é um fruto da experiência. Então, você está tão cansado, teu corpo está tentando te informar que você precisa dar uma parada para descansar, e aí você tenta se auto-sabotar. E se você não identifica isso rápido, o primeiro impulso é de parar, pegar uma carona, sei lá, desistir, joga bike. Então, eu sofri umas coisas assim, e esse é o desafio, de eu identificar e pensar, peraí, eu tô cansada, e é só cansaço. E sozinha, você tomou todas as decisões, você tá ali porque você quer, você tá onde você quer, você tá como você quer. Então, é tudo sua decisão. E aí você se responsabilizar por tudo isso também é um desafio, foi uma coisa que eu tive que aprender a lidar. Eu acho que o aspecto psicológico é mais importante, ele é mais dominante do que o aspecto físico da viagem. Então hoje eu sou muito mais madura, eu me sinto muito mais madura para essa última parte. Então, coisas que eu gastei muita energia na primeira etapa, eu acho que hoje eu não gasto mais. Por exemplo, planejamento. Então, eu tracei uma rota para fazer um cálculo mais ou menos. Hoje eu sei que eu tenho mais 19 mil pela frente. Mas esses 19 mil
são calculados bem por cima, porque eu vi que eu não consigo seguir. Eu conversando com as pessoas, eu acabo mudando a rota, eu acabo indo ver uma coisa que eu não tinha, eu não sabia. E é para isso mesmo, acho que o planejamento ele é feito para nos dar uma base e não para ser seguido à risca. Então, o Alasca eu fiz muito seguindo à risca e perdi muita coisa do Alasca, porque o Alasca é maravilhoso. E no Canadá eu já dei uma relaxada e nos Estados Unidos era para eu ter ficado, sei lá, 4 meses, eu fiquei 9 meses, sabe? Aquela coisa. Então, eu tô mais relaxada e eu acho que isso é um sinal de maturidade. Eu tô menos preocupada com dinheiro, porque eu vi hoje que eu consigo viver com muito menos do que eu tinha imaginado que eu viveria. Então, eu estava muito preocupada no início, eu estava muito preocupada com dinheiro, os $10. E aí eu vi que ao longo do caminho, eu fui vendo que o dinheiro é uma questão que ela não é prioritária, ela é secundária. A gente dá um jeito. Acabou o dinheiro? Trabalha. Né? Eu não tenho medo de trabalhar, eu não tenho medo, eu não tenho mais tempo. E aí isso me deu uma liberdade para planejar. Eu te falei 2 anos, que eu vou ficar mais 2 anos, mas tudo bem se for mais agora. Se eu tiver que parar um pouquinho, se eu tiver que conhecer um lugar e ficar um pouquinho mais, eu estou muito tranquila com isso. Eu percebi que era uma coisa que as coisas não acontecem no tempo que eu quero, as coisas acontecem no tempo delas. Eu percebi que eu não tenho controle de nada, que a viagem tem uma vontade própria e se eu não respeitar, eu vou perder a viagem, o bonito da viagem. Então, eu acho que esse é o passo que eu estou dando de maturidade nessa nova etapa do projeto. Bom, pessoal, o Vamos Pedalar fica por aqui. Mas semana que vem tem mais dicas de manutenção, reportagens, viagens e tudo sobre o mundo das bikes. Quer saber mais? Entre em tvcultura.com.br/programas/Vamos Pedalar. Fica comigo e vamos pedalar?